no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Assim diz as sagradas letras da palavra de Deus. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo deste, a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez andar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: filho do homem. Então ele me levou e me tornou a trazer às margens do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um lado à outra banda. Versículo 8. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Eu vou ler apenas até aqui. Por favor, eu vou pedir mais uma vez que você incline sua cabeça, que você feche os seus olhos. Senhor, aqui se encontra uma porção da Tua palavra. Nós acreditamos que a palavra é vida, que a palavra, ela contém vida. Nós acreditamos que a palavra é como espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, fazendo discernir todas as coisas. Então, por favor, Deus, use do poder que há na Tua palavra para nos falar nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que não permitas
que nada roube de nós a semente que será lançada nesta noite aos corações. E que ainda nesta noite possamos responder o que a palavra do Senhor nos dirá. Por favor, Deus, no nome de Jesus, nos fale por ela. Amém e amém. Levados pelo fluir do Espírito, é o tema da mensagem desta noite. Levados pelo fluir do Espírito. Começa essa mensagem lendo um outro texto, e você não precisa abrir a sua Bíblia. Começo falando de um outro texto. Esse texto está lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Obrigado. E você não precisa abrir a sua Bíblia. Eu vou ler e você não precisa abrir. Diz assim, lá no Evangelho de João, capítulo 7. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. É fácil entender esse texto de João, biblicamente, teologicamente. Fácil entender porque Jesus está dizendo o seguinte, em João, que a partir dele Jesus, que o Espírito Santo escorre a vida de Deus. Escorrer é o significado de fluir, e fluir o significado de escorrer. Então, quando Jesus, no último dia de uma das festas judaicas, possivelmente a festa dos tabernáculos, ele está dizendo: quem cresce nele, Jesus, do seu interior, do seu coração, iria fluir rios de água viva. Ou seja, o próprio Espírito faria com que a vida de Deus fosse escorrer para a vida. Fácil entender isso, biblicamente, teologicamente. Mas, na prática, fluir do Espírito envolve algo a mais do que esse entendimento bíblico teológico, do que Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 7. Na prática, o fluir do Espírito envolve algo a mais. Esse algo a mais nós vamos ver nesse texto do profeta Ezequiel, do capítulo 47. Eu espero que esse algo a mais possa tocar seu coração nessa noite, e que você saia daqui nessa noite sendo levado, sendo conduzido pelo fluir do Espírito. Amém? O livro do profeta Ezequiel é um livro muito interessante. Você sabe bem, você é frequentador de escola bíblica e tem vida devocional, que Ezequiel é um dos profetas maiores. Ezequiel foi levado de Judá para a Babilônia na primeira leva. Ele era um dos nobres em Judá. Ele é levado para a Babilônia e Deus o permite ficar fora do palácio, no meio do povo, no meio dos cativos de Judá. Você sabe bem
porque você tem vida devocional e você estuda a Bíblia, que Daniel também é um dos profetas maiores. É contemporâneo de Ezequiel. E Daniel, levado também cativo de Judá, ele vai para dentro do palácio. O que significa isso? Significa dizer que Deus usaria Ezequiel fora do palácio e usaria Daniel dentro do palácio. Deus usa pessoas dentro da casa dele e Deus usa a pessoa fora da casa dele. Só o pastor disse amém. O livro de Ezequiel, ele contém 48 capítulos e ele se divide em 3 partes. Não vou entrar aqui nesse pano de fundo ou no contexto do livro, mas ele se divide em 3 partes. A última parte do livro de Ezequiel começa no capítulo 33 e vai até o capítulo 48. A última parte do livro de Ezequiel vai falar das profecias futuras de Judá, e especificamente a parte que vai falar das profecias de restauração de Judá, porque aqui nesse momento, historicamente falando, Judá estava no cativeiro da Babilônia. Então Ezequiel, ele tem o privilégio, ele tem a honra de contemplar os céus abertos. Ele tem visões dos céus. Mas Deus também o faz ter visões na horizontal. E Deus também o faz ter visões futuras. Ele é profeta. E como profeta, Deus usa a vida de Ezequiel para profetizar o futuro de Israel. Então, esse capítulo 47 está dentro das últimas profecias, do último bloco de Ezequiel, que vai falar exatamente do futuro desta nação, e um dos futuros da nação diz respeito à sua restauração. 10 capítulos antes você vai ler o Vale de Ossos Secos, que é ali que Deus vai falar da nação de Israel, profetizando que a nação seria restaurada e seria levantado um grande exército. Você conhece bem o Vale de Ossos Secos. Se no capítulo 37, Ezequiel está profetizando a restauração de Israel como um grande exército, no capítulo 47, Deus está pela boca do profeta profetizando a restauração do templo. E eu quero nessa noite olhar para esse texto e extrair dele alguns entendimentos que nos leva ao fluir do Espírito. Mas eu quero que você guarde uma coisa. Essa palavra, ela na sua plenitude ainda não foi cumprida, mas está sendo cumprida. E no final da mensagem você vai entender melhor. Conquanto seja uma profecia para a nação de Israel, conquanto essa palavra ainda não foi cumprida, está sendo, ela é específica sobre a nação de Israel, em sua restauração, e aqui na restauração do templo, ela sim contém entendimentos que nós, igreja, que nós não somos Israel, somos a igreja, mas que nós, igreja, precisamos ter para que na prática aconteça o que Jesus disse no capítulo 7 de João. O quê? O fluir do Espírito. Amém, gente? Então vamos lá. Eu quero dividir com você esses entendimentos, para que você nessa noite saia daqui movendo no fluir do Espírito. Quem é levado pelo fluir do Espírito é porque, antes de tudo, conheceu a fonte. Esse é o primeiro entendimento que eu quero dividir com você nessa noite, a partir desse texto. Qual é o entendimento? Quem é levado pelo fluir do Espírito é porque, antes de tudo, conheceu a fonte. Não vou precisar ler, já lemos,
Mas no versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia está dizendo exatamente essa verdade, e está aqui nesse versículo 1 a 3, esse entendimento. E assim começa o texto: depois dessas coisas o quê? Depois que o profeta está dentro do templo, ele vê a restauração das ofertas, Deus começa a mostrar a Ezequiel como seria ou como será a restauração do próprio templo. E o que é de mais importante do templo? O mais importante do templo não é o templo. Não era, não é e não será. O mais importante do templo é o fluir que sai de dentro dele. Porque o texto está nos levando ao entendimento de que o profeta é conduzido ao templo. Na verdade, ele é conduzido para fora e depois para dentro do templo. Chama a sua atenção para algo assim muito atraente nesses versículos. De onde vêm as águas? Porque aqui no versículo 1 a 3 ainda não é o fluir. Ainda não, as águas não estão fluindo, ou o profeta não está seguindo o fluir, para ser mais exato e preciso. O profeta ainda não está experimentando o fluir. As águas estão fluindo, mas o profeta não está ainda experimentando o fluir. Por quê? Porque antes do profeta experimentar o fluir, ele precisa ir à fonte. E o que é a fonte? A fonte é onde nasce, é onde brota. E se você ler o texto com calma, você vai perceber que a fonte, ela nasce no interior do templo. E a Talmud vai dizer que essas águas nascem lá no Santo dos Santos, do lado direito do templo. E a porta do templo está voltada para o Oriente. E você sabe bem, você aí não é escola bíblica, é escola mesmo. O Rotary 2, meu caso. Que o Oriente é onde o sol nasce. O jardim do Éden, as tendas dos patriarcas, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão foram construídos para o Oriente. Se eu não estou enganado, o Oriente é aqui, onde o sol nasce. O que a Bíblia está nos dizendo? Que nós precisamos voltar a nossa vida para o Oriente, onde o sol nasce. A nossa vida precisa estar voltada para o sol da justiça, que é Jesus. E quando a nossa vida é voltada para o sol da justiça, é sinal de que nós sabemos de onde vem a fonte das águas. Pastor, ainda não entendi nada. Veja bem, eu vou ler o versículo 2 para a gente entender isso aqui. A parte B do versículo 2. Me fez dar voltas pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Eis que corriam umas águas. O profeta ainda não está no fluir, mas ele sabe de onde vem a fonte. Pastor, eu ainda não entendi, agora eu vou te falar. Quem é a fonte? A fonte é o Espírito. A fonte, o fluir das águas é o Espírito. Veja bem, você não é um templo feito por mãos humanas, mas você é um templo. Você não é um templo como esse, mas você é uma casa.
Nós somos a habitação do Espírito. O Espírito mora dentro de nós, para quem é salvo, evidentemente. O Espírito habita dentro de nós. Então, dentro de nós tem uma fonte. E Jesus está dizendo para nós que quem crê nele, que quem cresce nele, Jesus, do seu interior fluiria, escorreria rios de água viva. O problema de muitos nos dias de hoje é que nós estamos muito mais preocupados em querer viver o lado de fora, sem o entendimento do lado de dentro. E deixa eu te falar, a obra que Deus faz, Ele não faz do lado de fora, Ele faz do lado de dentro. O homem não é mudado pelo lado de fora, o homem é mudado pelo lado de dentro. É a partir de dentro que Deus faz a obra de transformação, de restauração. Então você precisa entender isso nessa noite. O que, pastor? Você precisa entender que Deus quer fazer uma obra no seu interior. E a primeira coisa é te levar ao entendimento que dentro do seu coração tem uma fonte. E essa fonte pode jorrar água viva. Essa fonte pode ser uma fonte a jorrar água vida, jorrar a vida de Deus para a vida. Agora, se o seu interior é um canal fechado para o mover do Espírito, você não vai experimentar o mover. Eu quero convidar você nessa noite, querido, ir à fonte. Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana no poço de Jacó. E ela vai buscar água todos os dias ao meio-dia. Só que um dia Jesus chega primeiro do que essa mulher. Ele senta junto ao poço de Jacó. Ele tem um diálogo com essa mulher, pecadora, prostituta. E essa mulher começa a ter um diálogo com Jesus. Eu não vou contar a história porque você conhece. Mas o ápice dessa história é quando Jesus fala para essa mulher o seguinte: se você beber desta fonte, que sou eu, você nunca mais terá sede. Porque essa fonte que você está buscando aí, a água é limitada. A fonte que sou eu, ela jorra para a vida, ela é ilimitada, ela é constante. Em pouco tempo essa mulher entende o seguinte: ela entende que de fato ela encontrou a fonte da vida. E a prova de que ela encontrara a fonte da vida é que ela pegou o seu cântaro, que ela foi buscar água, ela pegou o seu cântaro e colocou o seu cântaro no canto e saiu correndo para Samaria para contar o seguinte: eu encontrei a fonte de vida, eu encontrei Jesus. Ei, vá à fonte. Não se preocupe com o que está do lado de fora. Se preocupe com o que está do lado de dentro. Vá à fonte. Beba. Experimente o Espírito. Experimente a presença do Espírito. Relacionamento com o Espírito. Depois, flua. Flua. Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento: quem é levado pelo fluir do Espírito precisa se submeter aos processos de condução divina. O primeiro entendimento é que nós precisamos ir à fonte, e a fonte está no interior. O segundo entendimento é que nós precisamos ser, se queremos ser conduzidos, levados pelo fluir do Espírito, precisamos nos submeter aos processos de condução divina. Isso está no versículo 4 ao versículo 5, não precisamos ler.
O profeta sai do estágio de contemplação. Agora ele começa a seguir o fluxo. As águas de Deus, o fluir do Espírito, tem a fonte que jorra, tem o fluir, mas também tem o fluxo. A nossa maior dificuldade é no fluir. Mas também no fluxo temos dificuldades. Como assim? A nossa maior dificuldade é no fluir. Porque o fluir vem da fonte. E é difícil ir à fonte. A carne grita, a alma pede para a gente não ir à fonte. É difícil, tem que ter muita disciplina para ir à fonte, para beber da fonte, para chegar na fonte, para experimentar o Espírito. É difícil. Há uma luta, uma batalha interna muito grande. Há uma luta entre a carne e o Espírito. A alma fica assim balançando. Tem hora que ela vai para um lado, tem hora que ela vai para o outro, tem hora que ela vem para cá, tem hora que ela vem para cá. Mas aí quando você ora, quando você lê a palavra, quando você jejua, quando você ama, quando você se entrega, quando você se quebranta, a alma se rende ao Espírito. Então quando a alma se rende ao Espírito, o que o Espírito faz? Segura na mão e leva para o fluxo. Quem está entendendo, diga amém. Eu posso repetir rapidamente. Quando você se rende ao fluir do Espírito, quando você se rende ao próprio Espírito, quando o Espírito Santo está segurando na sua mão, porque você venceu a carne, venceu suas vontades, o Espírito Santo segura na mão e diz o seguinte: agora nós vamos dar um passeio. Nós vamos entrar no fluxo. Fácil será? Difícil. O texto diz que um anjo ou o Senhor leva o profeta. E a expressão mais usada aqui é a seguinte: me fez, me fez, me fez, me fez. Ou seja, o profeta é conduzido pelo Senhor para caminhar e submeter a um processo de condução. E aí você vai perceber, as águas elas estão em um estágio crescente. Esse estágio crescente das águas significa exatamente isso. Isso o quê? O processo de Deus, ou os processos de Deus na nossa vida. Vamos lá? Primeiro, água nos tornozelos. O que significa água nos tornozelos? Águas nos tornozelos significa início. Início de quê? Início de uma trajetória. Início de uma caminhada. Início de uma jornada. Interessante que tornozelos aqui, no original hebraico, não é começo, é fim ou finalidade. Parece contraditório, mas não é. Por quê? Porque aqui no original hebraico, o entendimento é que aqui é começo e não fim. É como uma criança. A vida para uma criança não começa nos tornozelos, começa na cabeça. Ela sai pela cabeça. E a última coisa são os pés. Por isso que Jacó tem o nome de Jacó. Por favor, abrindo parênteses, Jacó não significa usurpador, Jacó significa aquele que segura no calcanhar. Jacó segurou no calcanhar do seu irmão Esaú. Por quê? Porque a última coisa que sai de Esaú no ventre de Rebeca são seus calcanhares, seus tornozelos. A vida para o crente não começa nos tornozelos, começa aqui. Como assim? Primeiro vem a cabeça. Como assim? A mentalidade, a metanoia.
a nossa mente foi mudada, não é mais a mesma. Agora, a nossa trajetória de servos do Senhor, no fluir do Espírito, começa nos tornozelos. A nossa vida com Deus começa na cabeça, na mente. Por quê? Porque ela é mudada, ela é uma metanoia. Nós nascemos de novo. E ao nascer de novo, entramos num processo. Que processo? Leite espiritual, papinho espiritual, maturidade espiritual. Para quê? Para Deus segurar na nossa mão pelo Espírito e dizer assim: você agora está maduro para caminhar comigo numa jornada maravilhosa. Eu não sei se você está preparado. Espero que você esteja. Eu espero que a sua cabeça mudou, o seu pensamento mudou. Eu espero que você sofreu uma metanoia, ou participou de uma metanoia. Eu espero de verdade que Jesus mudou a sua mente, a ponto de você ter a mente dele. Eu espero que você realmente deseja fluir no Espírito, para você começar uma jornada, e começar pelo tornozelo. Começar pelo tornozelo significa ter fé para caminhar, porque eu não sei qual é o futuro. O profeta não sabia para onde as águas iam levá-lo, mas sabia de uma coisa: eu vou começar, e eu sei que o Senhor vai me conduzir segundo a sua vontade. Eu vou crer. Irmão, está na hora de você usar a sua fé. Está na hora de você começar com águas nos tornozelos, acreditando o seguinte: eu não sei para onde Deus quer me levar, eu sei que eu vou ser levado por Ele. Eu vou usar minha fé e acreditar que Deus vai me levar para o centro da sua vontade. Ei, fé não é algo que você usa somente para ter as coisas. Fé é para você andar no impossível e no invisível. Você não está vendo, mas Deus está. Você não está enxergando, mas Deus está. E Deus está segurando na sua mão, está molhando os seus tornozelos com as águas do Espírito, te dizendo o seguinte: coloque a sua fé em prática, porque eu vou segurar na sua mão e vou te levar para que você seja alguém usado por mim. Você pensou que eu ia falar o quê? Para ter um carro, uma casa? Desculpa te desapontar. Águas nos joelhos. Ó, processo divino. Processo de Deus. Primeiro água nos... Onde, gente? Tornozelos. É fé. Agora as águas estão subindo. Processo divino. A água está subindo. O anjo está caminhando com o profeta. Mais 500 metros. Ao final dos 500 metros, as águas que estavam no tornozelo, agora as águas estão batendo aonde? Joelho fala de quê, gente? Joelho fala de oração, de dependência de Deus. Joelho fala de quebrantamento, de submissão. Joelho fala de busca. O crente de verdade não vive, vou repetir, não vive sem vida de oração. Como é que você acha que você vai viver a sua vida cristã de verdade sem oração? Eu já citei essa frase aqui, pastor Elcio de Assis. Eu vou repeti-la, citá-la mais uma vez. O sustentáculo da igreja está debaixo dos joelhos anônimos. Deixa eu te perguntar, como é que está a sua vida de oração? E quando eu falo de vida de oração, preste atenção, por favor, me entenda. Aliás, entenda a Bíblia. Que a primazia da oração não é pedir o pão. A primazia da oração é Pai Nosso. Vou repetir. A primazia da oração não é pedir o pão. Pastor, mas eu não posso pedir o pão. Não deve. Mas a primazia da oração é Pai Nosso. Por que a primazia da oração é Pai Nosso? Porque antes de você precisar do pão,
Você precisa daquele que deu o pão e que dá o pão. Você precisa de Pai, do Pai Celestial, do Pai que nós acabamos de cantar aqui no último cântico. O Pai que é presente, o Pai que é Pai Celestial, que abraça, que nos dá da sua graça, que nos dá da sua misericórdia, que nos dá do seu Espírito. Como é que você quer chegar no profundo? Sem oração, você não vai chegar no profundo sem oração. Então já falamos, água nos tornozelos, 500 metros, olha, o profeta está sendo conduzido. O Senhor está segurando na mão dele, na visão, ele não está sozinho. Deixa eu falar algo para você, você precisa dizer amém com isso. Faz assim com a sua mão, assim, ó, levanta alto. Agora olha para minha mão aqui. Olha para minha mão. Se você de fato quer ser cheio do Espírito e andar no Espírito, presta atenção. O Espírito Santo, é que eu não posso agarrar todas as mãos aqui. Eu vou fazer na de Serginho para representar. Assim que o Espírito Santo faz, ó. Vem comigo. Vem comigo, vem. Me segue, vem, vem. As águas agora não estão mais nos joelhos, elas estão nos lombos. A água dos lombos fala de persistência, de determinação. Alguns anos atrás, já faz um bom tempo, não me lembro, que eu descobri uma chave na minha vida. Chave. Chave que parece ser natural, e o é, mas sobretudo é espiritual. Eu vou dar o nome dessa chave: disciplina. Alguns anos atrás eu descobri que a devoção, antes de ser prazer, é uma disciplina. É água nos lombos. Porque na vida de um crente de verdade, de um servo de Jesus, de um discípulo de Jesus, tem hora que a água vai dar nos lombos. Ou seja, vai começar a imprimir uma força maior do que nós. Tem hora que você vai passar por uma batalha tão grande, que você não vai conseguir sozinho. Aí, pastor, eu vou precisar de quê? De força? Sim, você vai precisar de força. O judeu acredita que a força do homem está no seu ventre. Claro que você vai precisar de força, mas antes de você precisar de força, você vai precisar de disciplina. E por que eu entendi que a disciplina é uma chave? Porque Deus me mostrou o significado da disciplina. A disciplina é você fazer, eu fazer aquilo que eu não quero fazer, mas sei que preciso fazer e vou fazer, mesmo contra a minha vontade. Eu não quero orar, mas vou orar. Eu não quero meditar na palavra, mas eu vou meditar na palavra. Eu não quero servir, mas vou servir. Eu não quero perdoar, mas vou perdoar. Eu não quero dar o meu tempo na casa de Deus, mas eu vou dar. É contra a minha vontade, mas eu vou fazer. Eu vou dar os passos no meio da força das águas. E a força das águas é a prova. Eu vou dar os meus passos. Vai chegar uma hora que vai ficar difícil, mas eu vou lembrar, eu devo lembrar e lembrar você que tem alguém segurando na minha mão e tem alguém segurando na sua mão. E esse alguém é o Espírito Santo e ele não vai deixar você sozinho. Tem hora que vai ficar difícil. Aí você vai dizer o seguinte para o Espírito Santo: pode continuar, porque eu vou continuar indo em direção
ao profundo. Não vou retroceder. Você sabe que tem 3 coisas na Bíblia que não tem perdão, né? 3 coisas na Bíblia não tem perdão. Primeiro, blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Não perdoar não tem perdão. Eu não quero perdoar. Se você não quer perdoar, então você também não tem um perdão de Deus, porque não perdoar não tem perdão. Terceiro, não tem perdão para quem retrocede. Hebreus capítulo 10. Deus diz o seguinte: a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Pegou? As águas estão subindo. Você está orando e ao invés de as coisas melhorarem, estão complicando. Você está orando e ao invés das coisas ficarem mais fáceis, estão mais difíceis. Sabe por que está mais difícil? Porque as águas estão nos lombos. É a hora de você dizer para o Espírito Santo: pode continuar, porque eu não vou retroceder. Segura na minha mão, porque eu não vou parar. Eu não vou desistir de viver os meus melhores dias na tua presença. Eu não vou desistir da pessoa que eu quero aos pés do Senhor convertida. Eu não vou desistir do meu pai, da minha mãe, do meu casamento. Eu vou continuar. Eu não vou desistir do meu ministério. Eu vou continuar. Eu quero te dar alegria. Porque se Deus está dizendo que a minha alma não tem prazer naquele que retrocede, significa dizer que Ele tem alegria naquele que avança. Se Deus está dizendo a minha alma não tem prazer naquele que retrocede, significa dizer que Ele está feliz com aquele que avança, com aquele que vai, com aquele que pede. Espírito Santo, está difícil, mas segura na minha mão que eu não vou desistir. Deus se alegra. Deixa eu te perguntar, você tem alegrado Deus ou entristecido Deus? Águas profundas. Águas profundas falam de plenitude de Deus. É quando tudo nos cobre. Águas profundas é quando nosso corpo, nossa alma, nosso espírito estão mergulhados nas águas do Espírito Santo. Eu vou repetir. Águas profundas é quando o nosso ser está completamente mergulhado no Espírito. Corpo, alma e espírito. Seu corpo precisa estar mergulhado nas águas do Espírito. Sua alma precisa estar mergulhada nas águas do Espírito. Seu espírito, com letra minúscula, precisa estar mergulhado no Espírito Santo de Deus, letra maiúscula. Entendeu o que é processo? É processo, irmão. Tem começo, tem meio e tem fim. Não dá para pular os processos. Eu não sei se foi aqui que eu falei em outro lugar, não me lembro. Eu disse o seguinte: Deus pode até acelerar os processos, mas Ele não altera os processos. Pode acelerar? Pode. Alterar? Água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos, profundidade. Terceiro lugar, quem quer ser conduzido pelo Espírito ou pelo fluir do Espírito, precisa perder o controle de si. Eu quero ler novamente o versículo 5, é só o 5, dá para a gente ler. Vá para o versículo 5, por favor. Diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro com águas em profundidades. E mediu mais 1000 o ribeiro que eu não podia atravessar. Repita comigo o que está escrito no texto. Diga, que eu, forte irmão, diga, que eu não podia
atravessar. Aqui está a chave. O profeta não tem controle. A ideia principal aqui, aí eu quero ler o restante do texto para a gente entender. Porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aí o 6 diz, ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou-me e me tornou a trazer à margem do ribeiro. O que significa isso? O profeta perdeu o controle. Quem está no fluir do Espírito perde o controle. Por que perde o controle? Porque quem controla é o Espírito. E eu te pergunto, quem controla a sua vida? É você ou o Espírito Santo que habita em você? Sabe o que eu quero desejar para você nessa noite? Eu quero desejar que você perca o controle. Eu vou repetir. Eu quero desejar do fundo do meu coração que você perca o controle. Aliás, que você perca todos os seus controles. Que você tenha as suas emoções controladas pelo Espírito Santo, que você tenha as suas razões controladas pelo Espírito Santo, que você tenha as suas emoções controladas pelo Espírito Santo, que você tenha os seus dons, seus talentos, sua habilidade, tudo controlado pelo Espírito Santo. Que você perca o controle do seu dia. Experimente fazer uma coisa, é um livro. Esse livro me abençoou muito. Eu indico para você 3 livros antigos. Caçadores de Deus, Porque Tardo Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E esse livro, Bom Dia, Espírito Santo. Sabe o que eu desejo para você, irmão? Que você mergulhe tão fundo, tão fundo, tão fundo, que o Espírito Santo te diga o seguinte: agora eu tenho o controle da sua vida. E você acorde assim dizendo: bom dia, Espírito Santo. Não é que dá certo. Dar certo é místico. Vai dar certo. A gente ouve por aí, né? Vai dar certo. Não é que vai dar certo, é o certo. Quem está vivendo no fluir do Espírito tem intimidade com o Espírito para dizer nas primeiras horas, sem colocar os pés no chão: bom dia, Espírito Santo. Ninguém vai dizer amém por isso. Ah, irmão, me perdoe, tem alguma coisa errada com você. E talvez seja, você está controlando. Deixa o Espírito Santo te levar para a margem. Deixa o Espírito Santo te levar para o profundo. Deixa o Espírito Santo te dar visões. Deixa o Espírito Santo te conduzir. É isso que está acontecendo no texto. O profeta não tem controle, o Espírito o conduz. Em último lugar, quem é levado pelo fluir do Espírito chegará no lugar do avivamento. Vou repetir. Quem é levado pelo fluir do Espírito chegará no lugar do avivamento. Pastor, onde tem avivamento nesse texto profético? Onde tem avivamento num texto que ainda não se cumpriu na sua totalidade? Onde tem avivamento? Vai ler comigo que você vai descobrir. Não vou ler tudo, mas vamos ler o versículo 9 novamente. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem
esses dois ribeiros, viverá. Avivamento, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Isso aqui é avivamento. Vá para o versículo 12, que nós não lemos. Vou pular o 10 e 11. Olha o 12. Junto do ribeiro, à sua margem, de um lado à outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Isso aqui é avivamento. O texto está falando de peixe e de árvores. Na linguagem bíblica, peixe e árvore referem-se ao homem. Percebeu que nós somos comparados à árvore muitas vezes na Bíblia? Salmo 1 é um dos exemplos. Somos por muitas vezes comparados a árvores. E na linguagem neotestamentária nós somos como peixes. Jesus disse na pesca maravilhosa para os seus agora então discípulos: vocês vão deixar a rede de vocês aqui, porque vocês não vão mais pegar peixe, vocês vão pegar homens. Reparou que o peixe é o símbolo do cristianismo? E na época da perseguição, o que os cristãos faziam para identificar um ao outro? Eles chegavam na areia e faziam um sinal assim, ó. Aí o outro vinha por baixo e completava. É crente, é cristão, é peixe. Pastor, não entendi ainda o que tem isso a ver com avivamento. Vou te falar. As águas saem do templo, e essas águas são as águas do Rio Jordão. Essas águas têm vida. E o profeta está entrando num fluxo, num fluir. E o que Deus está mostrando aqui, o profeta? E aqui a profecia que ainda não se cumpriu. Essas águas e as águas do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele vai culminar, ele vai terminar no Mar Morto. No Mar Morto. Por essa profecia que está aqui, o Mar Morto vai deixar de ser Mar Morto. Por quê? Porque as águas do Jordão, que tem vida, vão tocar o Mar Morto, e o mar que é morto terá vida. Tanta vida que nesse mar vai ter muito peixe, e nas suas margens terão muitos frutos. Isso é avivamento. Mas ainda não entendi, pastor. O que tem a ver isso comigo? Avivamento comigo, o que tem a ver? Dentro de você tem as águas do Espírito, tem a vida de Cristo. Irmão, você por onde passar tem que gerar vida. Onde tiver morte tem que ter vida. Onde você for, as águas do Espírito tem que gerar vida através de você. Isso é avivamento. Avivamento é onde a morte dá lugar à vida, é onde a vida flui. Vou repetir: avivamento é onde a morte dá lugar à vida, é onde a vida flui. Flui. Então quem está no fluir do Espírito precisa chegar no lugar do avivamento. Eu desejo que essa igreja seja uma igreja de fato cheia de vida, a ponto de quando você passar,
vai ter vida, vai gerar vida, vai ter vida. Quantos querem a vida do Senhor fluindo nessa noite, através da sua vida? Levanta a mão, por favor. Meu Senhor, olha essas mãos levantadas, Senhor. Olha essas mãos levantadas. Eu te peço que por onde esse rio passar, por onde esse rio de vida de Cristo passar, eu te peço que a vida se manifeste. Eu quero te pedir por essas mãos que estão levantadas, Senhor, que haja um fluir do teu Espírito nesses corações, que haja uma sede pela tua presença. Eu profetizo no nome de Jesus, vida, vida e vida. Amém? Deixa eu concluir a mensagem. Eu quero terminar essa mensagem te fazendo um pedido. É um pedido. Então sai o profeta, entra o pastor. Profeta não é aquele que prevê o futuro. Profeta é aquele que traz revelação da vontade de Deus. Profeta é aquele que alinha a vontade de Deus com a terra. Isso é profeta. Profeta não é adivinhar o futuro. Profeta é revelar a vontade absoluta de Deus na terra. É alinhar a terra com o reino. Então sai o profeta, entra o pastor, e eu faço um pedido e eu termino. Meu pedido é, como pastor, deixa o Espírito Santo fluir no seu coração. Permita, se permita viver no fluir do Espírito. Pare de querer viver uma vida medíocre. E quando eu falo medíocre, não estou te ofendendo. Medíocre é mediocridade, é média. Pare de viver uma vida medíocre. Pare de viver uma vida desesperado para ter as coisas. Estourando o cartão de crédito. Comprando além do que você pode pagar. Se preocupando com as coisas da terra. Para, irmão, para de colocar isso à frente do reino. Busque primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pare de dar lugar à carne. Dê lugar ao Espírito. Para de resistir, irmão. Para de ser religioso. Eu estou te pedindo com amor. Porque profeta não tem compromisso com a resposta da profecia dada. Vou repetir. Profeta não tem compromisso da resposta da profecia dada. Isaías, quando deu a profecia ao rei Ezequias, ele deu a profecia e virou as costas. Agora você decide qual mensagem que você recebeu. Não é o profeta quem está falando, é o pastor. E como pastor, eu te peço, é um pedido.
Deixa o Espírito fluir na sua vida. Sua vida será de profundidade quando você se submeter ao Espírito. Sua vida será na dimensão espiritual quando você se render ao Espírito. Para de ser crítico. Ao invés de ser crítico, seja intercessor. Porque Deus não ouve oração de crítico, Deus ouve oração de intercessor. E para ser mais preciso, Deus rejeita palavras críticas. Deus não ouve oração e palavra de gente reclamona. Olha a palavra reclamar. Tira o prefixo re. O que que fica? Clama. Eu estou te fazendo esse pedido. Eu vou repetir o que eu disse alguns dias atrás, o que aconteceu comigo alguns anos atrás. Dez anos depois que eu me converti, que eu fui entender o que significa dimensão do Espírito, fluir do Espírito, cheio do Espírito, experiência com o Espírito. Dez anos depois da minha conversão, ou seja, 10 anos que o Espírito Santo já estava aqui dentro, morando, habitando, selando a salvação, que eu fui entender o que significa encher aqui e fluir para fora. Dez anos depois. E você pensa que eu culpei pastor Nery da Silva Camargo? Você pensa que eu culpei pastor Francisco Xavier de Lucena? Você pensa que eu culpei pastor Gilson Carlos dos Santos? Você acha que eu culpei pastor Mário Henrique? Eles nunca falaram no culto o que eu estou te falando em nome de Jesus aqui hoje. O máximo que eu ouvi é: o Espírito Santo sela a salvação. Terceira pessoa da Trindade. Ponto. Eu estou te fazendo esse pedido, porque enquanto você não viver na dimensão do Espírito, você vai viver uma vida medíocre. E aí a gente perde tempo. Nessa noite, o Sunanti Nombonotai está aqui. Não estou falando em línguas estranhas. E eu termino falando exatamente o significado dessa palavra: Sunanti Lambanotai, ou Sulante Lambano. Sun, ele está presente, pode chamá-lo. Ante, ele estará do outro lado. Lambano, ele está segurando a outra ponta da corda e não vai soltar. Eu posso repetir. Sun Nanti Nambonotai. Sun, ele está presente aqui, pode chamá-lo. Ele é uma pessoa. Ante, ele estará do outro lado. Lambano, ele está segurando a corda, segurando a sua mão, e não vai soltar.
Porque ele é amigo. E amigo não solta corda. Amigo não solta a mão. Amigo conduz. E para onde o amigo quer te conduzir? Nas águas do fluir dele. Eu fiz um pedido. Cabe a você atender o meu pedido. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero te dar uma oportunidade para você ser doce. Eu vou pedir aos irmãos para ministrar uma canção doce. Eu sei que o Espírito gosta de movimento. Ele é também um movimento. Ele é um vento impetuoso. Por favor, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ouça. É a última palavra que eu estou dando, depois do pedido. Tem momento que a gente precisa do vento impetuoso. Mas tem momento que a gente precisa da brisa leve e suave. Amém, Jesus. Sabe aquela brisa leve e suave que tirou Elias da caverna? Deus não estava no fogo. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no barulho. Onde Deus estava? Dentro da caverna com Elias, sussurrando nos seus ouvidos: sai dessa caverna, Elias. Se envolva no manto e sai da caverna. Eu sei que tem culto que a gente quer o vento impetuoso. Mas hoje é a brisa suave que está te chamando dessa caverna, para você viver uma experiência sobrenatural com o Espírito, para você fluir no Espírito, ser conduzido pelo Espírito. O que você está fazendo aí nesse lugar, irmão? Seu lugar não é longe do Espírito, longe do fluir do Espírito. Não, pastor, eu sou batista e batista não crê nisso. Ei, irmão, você é crente antes de ser batista. Há um convite do Espírito para você mergulhar sua alma, o seu espírito e o seu corpo nas suas águas nesta hora. Você pode sair do seu lugar e vir para cá? Nessa brisa doce e suave do Espírito te chamando, para você mergulhar sua alma, seu corpo e o seu espírito. Quer sair? Quer vir para cá? Vem. Você não precisa esperar canção nenhuma para entrar no fluir do Espírito. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. É essa canção que o Espírito soprou para cantarmos agora. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber. Você percebeu que Ele está soprando? Já percebeu que Ele está lá no seu interior te tocando? Espírito
que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com teu poder. Te adoraremos com tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Ele está na casa, Ele está na casa. A presença dEle é sentida. Você já pode sair do seu lugar, irmão, se assim você desejar. Vem para o altar com a sua mão estendida, dizendo para Ele: Espírito Santo, eu estou aqui. Segura na minha mão e me conduz. Você pode sair do seu lugar e vir para cá? Coloque-se em pé, mas o Espírito Santo está te convidando para você vir para o altar. Ele está soprando uma brisa leve e suave nesta noite. Aleluia. Podemos cantar mais uma vez? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Aleluia. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Adore, cante, cante, cante. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Cante alto agora, querido, cante. Levante uma de suas mãos, por favor. Espírito Santo, eu não sei dessas mãos que estão levantadas, quantas de fato estão se rendendo ao teu fluir, ao teu mover. Eu não tenho o poder de sondar os corações, mas tu tens o poder de sondar os corações, de transformar os corações. Então nessa noite, Espírito Santo, nos permita sair daqui do templo no fluir do teu Espírito. Nos permita viver a vida, ir para a vida, ir para as pessoas que estão no mundo. Nos permita nos sair daqui no fluir do teu Espírito. Segura na nossa mão
quando formos trabalhar. Segura na nossa mão quando formos pegar o nosso carro, a nossa bicicleta, a nossa condução. Segura na nossa mão quando estivermos na sala de aula. Segura na nossa mão quando estivermos com alguém que precisa de uma palavra amiga, de uma palavra confortadora. Segura na nossa mão. E como igreja, te dizemos nessa noite: Espírito Santo, pode segurar na nossa mão, porque vamos onde o Senhor quiser nos levar. Para onde o Senhor quiser nos levar, nos leva, Espírito, nos conduz, Espírito. Assim oramos, assim cremos, no nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Deus te abençoe. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus, a condução do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora e todos os dias até a vinda dele. Amém e amém. Deus te abençoe. Passe na cantina.